Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um podcast Focalize e hoje recebendo o Lucas. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Seja bem-vindo ao Univaz. Chamamos aqui, Lucas, para falar de um tema que é o sonho de muitos jovens que nos assistem aí, nos acompanham no podcast. Nos perguntam sempre, Lucas, a ideia deles é ser empresário. E por que ser um empresário? Porque a ideia é ganhar muito dinheiro, trabalhar pouco e não trabalhar todos os dias. Sim. Seja bem-vindo então, Lucas, a gente quer escutar de você. Essa ideia é real? Eveline, primeiramente, muito obrigado, tá, pelo convite, é um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Essa ideia é um pouquinho distorcida, né? A gente pode até fazer um certo comparativo, né, com relação a o mundo do empreendedorismo. Será que é isso que se mostra nas redes sociais? Será que é isso que se mostra na televisão? A gente pode fazer um comparativo, né, que fica mais palpável para todo mundo com o MasterChef. Eu venho desse mundo de restaurantes, né, e o que aparece no MasterChef não é bem o que se tem na rotina diária de um dono de restaurante. Então não é bem assim não. Empreender vai muito do seu propósito. Algumas pessoas querem empreender porque tem uma forma de ganhar mais dinheiro, e nesse ponto elas, em partes, podem ter mais sucesso ou não, né? Vai depender de muitos outros fatores, mas sim, empresas elas são grandes geradoras de riqueza, né? E ali o limite é a própria capacidade do empresário, o nicho que ele está, mas o fato de trabalhar os dias que você quer trabalhar menos, eu desconheço, né? Muito pelo contrário, a gente acaba trabalhando bem mais. É o contrário, né? É o contrário. Ô, Lucas, só voltando um pouquinho aqui, conta para o nosso pessoal que está nos assistindo, né, essa história, vocês então são donos da Toca, né, vocês são sócios proprietários. Sim. Conta pra gente um pouquinho aí sobre essa sua empresa. Bom, eu sou Lucas, né? Sou natural de Itajubá, vou fazer 38 anos. E quando minha mãe estava grávida de mim, os meus pais, que também são naturais de Itajubá, eles moravam em Rio Branco, no Acre, e eles resolveram ir para Itajubá para que eu pudesse nascer perto da família, né? E nessa ida para Itajubá, o meu pai fez a compra de alguns terrenos e resolveu montar um restaurante para que os meus avós tocassem. Meu pai era engenheiro, trabalhava até então na Embratel, e viu no dinheiro que ele tinha guardado uma oportunidade de ajudar os meus avós e também ter um rendimento como investimento, como sócio, né? E ele começou a montar o restaurante, né? Ele teve a ideia de colocar o nome Toca do Caboclo, que foi o nome que era o nome da fazenda do meu avô. Meu pai sempre gostou de colecionar muitos utensílios de coisas de roça, né? E dessa forma meu pai montou um restaurante que na época, antes de todo mundo falar sobre essa questão temática, né? O restaurante qual é o tempo do restaurante? É mexicano, é japonês. O nosso restaurante há 40 anos atrás nasceu temático. E era um restaurante feito de pop, era um restaurante com diversos utensílios, e hoje a gente até diz que a Toca, na cidade de Itajubá, né, é um museu da cultura caipira. Os garçons trabalhavam a caráter, né, com camisa xadrez, sapatão, palha no bolso para fazer palheiro, chapéu na cabeça. Tinha um carro de boi, onde que era o palco para os festivais de moda de viola. E também tinha a vaquinha Xuxa, que tem lá até hoje, que infelizmente não funciona mais, mas era uma vaquinha que saía pinga na teta da vaca. Então vocês imaginam quão temático isso era há 40 anos atrás, né? E dali o restaurante deu muito certo, né? Uma cidade tem uma tradição mais rural, mais caipira, né? Uma cidade um pouco menor, e o restaurante deu super certo, indo na porta todos os dias, acabaram as férias, meu pai, licença paternidade, a gente voltou para Rio Branco.
E passados-se uns dias, com muitas dificuldades na gestão, meu pai resolveu pedir conta, né, dificuldade de gestão no restaurante, resolveu pedir conta do restaurante, da Embratel, perdão, e voltar para assumir o restaurante, né? E dali para frente, meus pais focaram no restaurante, né? A maior parte do tempo a minha mãe, meu pai seguiu uma outra carreira até na área de pecuária leiteira. E a gente morava ao lado do restaurante, sempre crescemos ali de certa forma ajudando no restaurante, né? Então, funções sempre muito simples, funções sempre muito operacionais, né? A gente na época de adolescência às vezes ficava até com um pouco de vergonha, né? Era um no caixa, um limpando a mesa, um atendendo, cada um fazendo uma coisa super simples. E o restaurante, naquela época, até então, ele era visto como uma empresa de subsistência da família. Ele nunca teve assim, um sonho maior. Vou ter uma segunda unidade. Nunca ninguém, acho que nem pensou nisso, né? E minha mãe sempre trabalhou muito. Minha mãe é uma baita, uma guerreira, né? E ela nos deu a oportunidade de estudar. Então, eu sou engenheiro ambiental formado pela UNT, depois fiz mestrado em engenharia de energia. Ao final do mestrado, eu emendei no MBA. E nesse momento, a gente viu que dava para ter alguma coisa a mais. Então eu e meus irmãos resolvemos empreender na parte da noite, né? E ali a gente começou a contratar uma consultoria, começou a organizar a empresa e hoje a gente já está no grupo de algumas empresas, né? Então a gente tem um restaurante de Itajubá, tem um restaurante de Pouso Alegre, tem um açaí. Aqui tem o nome do açaí. O açaí, que é muito famoso, né? O pessoal do Amo aqui é super cliente nosso, o pessoal da Univais está sempre lá com a gente. E abrimos também uma cozinha industrial, né, que a gente serve refeições para empresas. E lá em Itajubá estamos também com uma lanchonete, açaí, e agora montei um outro projeto que é uma loja de pescado. Então, assim, falou de empreendedorismo, eu gosto, né? Então, por isso que eu pergunto, não é uma pergunta só minha, né, mas geralmente as pessoas me perguntam. Eu nasci em família empreendedora, essa foi sua história. Mas se eu não tive essa coisa assim um pouco inata, eu posso adquirir? O que você pensa? Assim, através de estudo, através de desejo de abrir um novo negócio? Eu acredito muito que vai muito do perfil do propósito da pessoa, né? Porque a pessoa, para ser empreendedora, primeiro, ela tem que ter uma coragem acima da média. Eu acho que é uma palavra que rege o empreendedorismo, ainda mais nessa loucura fiscal que a gente vive, né? A gente está sempre sendo taxado, o empresário, né? Quem quer ser empresário, se acostume, você vai ser taxado de várias coisas que você não é, né? E é o governo, às vezes, regulamentando uma coisa que não faz sentido nenhum no seu setor, né? Então, assim, precisa de muita coragem para poder empreender, porque você está colocando o seu capital ali, você está colocando o seu patrimônio em risco, em prol de uma coisa maior. A palavra risco é bem frequente. A palavra vocês, né? Todos os dias. Todos os dias. Então, assim, eu sou corajoso, basta? De forma nenhuma. A coragem é o primeiro ponto ali, né? Mas você tem que ter muito estudo, muito empenho, muita disciplina, muita liderança, porque senão sua empresa não vai ter sucesso. Eu tenho só coragem para empreender, isso não é coragem, isso é insanidade. Né? A pessoa tá faltando os parafusos ali, então eu acho que esse não é o caminho. É melhor ela talvez aprender na empresa de alguém para depois tentar se arriscar na empresa dela, porque não vai ter desafio. Legal. E aí, assim, você acha que tem uma competência que é imprescindível, assim, sem isso não dá para continuar? Você falou liderança, conhecimento do segmento ao qual vai aprender. Sim, eu enxergo que existem algumas, né? Eu acho que a primeira delas é a questão da disciplina, da persistência, né? Aquele negócio de nunca se acostumar com o normal. A gente sempre fez assim. Quanto a gente sempre fez assim que quebrava, né? A time que está ganhando não se mexe. Se mexe sim. E ali é o horário de você mudar, né? E, então, acho que essa é uma primeira habilidade, né? Essa capacidade de adaptação, essa persistência, essa disciplina, que é um perfil mesmo do empreendedor, né? A partir disso, a gente pode sair para um conjunto de habilidades, que é a gestão,
né? Que você tem que estudar, não tem como fazer gestão sem estudo, que ali a gente pode dividir em pessoas, processos e produtos. Né? Se você não tem pessoas e processos bem definidos, o seu produto, consequentemente, não vai ser bom. Né? É óbvio. E, por último, eu vejo que é a parte de networking. Né? Por muito tempo, de certa forma, eu negligenciei essa terceira habilidade. Eu sempre fui muito comunicativo, sempre conversei com muita gente, mas era a turma da minha roda. Né? Eram os meus amigos, eram os meus parentes, eram os colegas de escola. Mas hoje eu faço isso de forma muito proposital. Né? Eu estou sempre fora da minha zona de conforto. E isso é uma coisa que quem estiver pensando em ir para o mundo do empreendedorismo vai ter que estar sempre fora da zona de conforto. Estar aqui, por exemplo. Estar aqui, por exemplo. Né? Hoje, pontuado, mas está aqui com a gente. Sim. Até fui perguntado, né? Você já gravou alguma vez? Eu falei, olha, não sou profissional, já gravei uma ou duas vezes, mas venho aqui correndo risco, né? De certa forma, de falar alguma coisa que às vezes escapa do controle e está sendo transmitido para um monte de pessoas, né? Mas, então, assim, é ir se acostumando, é ficar confortável no desconforto. Ó, vou fazer uma pergunta também que nos fazem bastante, assim, né? Tem muita gente que sonha, talvez tenha até essas competências que tá falando, mas não tem dinheiro. Aí fala assim, eu não abro meu próprio negócio porque não tem um centavo. Aí eu gosto de assistir aqueles programas de empreendedorismo, tem aquelas histórias bonitas, né, de pessoas ou que quebraram, deram a volta por cima, ou que não tinha nada e começou vendendo alguma coisa e conseguiu construir. Você acha que essa história faz sentido? Ela realmente é real ou é algo que vende uma imagem pra gente? Assim? Olha, depende do nicho de negócio que você quer atuar. Né? Para alguns setores são um pouco mais fáceis. Né? Tem gente que empreende hoje com uma caixa de paçoca. Né? Posso até contar um exemplo lá no semáforo de Itajubá. Eu estava no carro, estava até o semáforo fechou, eu aproveitei para atender uma ligação. E isso veio um menino vendendo uma caixinha de paçoca. Ele falou, moço, quer paçoca? E eu no telefone, não quero não, eu não quero, não estou sem dinheiro. Sabe o que ele fez? Depois me paga. Ele colocou a paçoca, meu carro dentro do carro estava aberto, colocou em cima do banco do carro e saiu. Tinha 4 paçocas dentro de uma caixinha transparente com um QR Code com um Pix dele. Né? Ele vendeu para mim com confiança. Poderia não pagá-lo? Poderia. Mas é o risco que ele está correndo. Mas a forma como ele tratou uma simples venda de paçoca fez toda a diferença. Né? Então, assim, se eu passar lá, eu ver de novo, eu vou comprar novamente. Né? Pela coragem dele até de me entregar 4 paçocas sem ter a certeza de que eu de fato iria pagá-lo. Né? Agora, existem alguns setores que têm o que a gente chama de barreira de entrada. Né? Eu vou montar uma empresa para ser concorrente da Petrobras. Peraí, sem dinheiro não vai dar, né? Com dinheiro já é muito difícil. Agora, sem dinheiro não vai rolar. Então tem alguns setores que são muito difíceis, que de fato precisam de capital, que é muito difícil você começar do zero, né? Mas alguns setores sim, é possível você começar com praticamente nada. E às vezes começa vendendo paçoca, adquirindo o seu dinheiro para investir de alguma forma. Sim. Né? Legal. Bom, a gente sabe, né, eu comecei brincando que é fácil, mas na verdade a gente sabe que não é fácil, mas tem suas grandes vantagens, né? Sim. Hoje, como é que você classificaria o fato assim, de ter seu próprio negócio, a maior vantagem que tem? Eu sou suspeito para falar porque assim, eu sou um apaixonado pelo empreendedorismo, né? A gente vindo até aqui para cá, falou, Eveline, é aquela oportunidade que tem ali, então assim, eu estou sempre procurando alguma coisa nova para que eu possa empreender. Né? Como se fosse uma mosquinha que ficou aqui do empreendedorismo e eu não consigo fazer mais outra coisa. Né? Fato é que eu tenho formação na área de engenharia, formação, graduação e mestrado, e penso em trabalhar como engenheiro. Né? Eu gosto desse mundo de empreendedorismo. Hoje, dentro do ramo de alimentação, mas amanhã eu posso não estar mais trabalhando só no ramo da alimentação, eu posso sair do ramo da alimentação e trabalhar com alguma outra coisa, né? Não fecho as portas, né? E por quê? Porque o meu perfil é um perfil que gosta de desafios, então eu não me enquadraria dentro de algum lugar que eles me impusessem limites que impedissem o meu crescimento, né? Eu gosto de ter a minha liberdade de tempo, então alguns dias, e a maioria dos dias, eu começo a trabalhar muito cedo e vou até muito tarde. Né? Eu trabalho alguns finais de semana e às vezes trabalho muito mais que todo mundo,
mundo, né? Começa a trabalhar às vezes 6 horas da manhã lá na loja de pescados e vou parar às 7, 8 horas da noite num sábado que está todo mundo fazendo churrasco, né? Mas eu tenho um propósito para aquilo lá, né? Porém, tem outros dias que eu resolvo, olha, eu estou indo vou pegar meu paraglider e vou voar lá em Santa Rita, né? Então, assim, o vento deu condição, vou desmarcar uma ou 2 reuniões e vou para lá. Tá vendo que o Lucas gosta de correr risco, né, gente? É isso. Começa aí, né? Começa aí. Então, assim, é um tipo de liberdade que eu não teria se eu fosse, por exemplo, CLT. Né? Então, assim, tem sim suas vantagens, mas também tem os seus desafios. Né? E de desafio, qual que é o maior? Hoje o maior desafio eu vejo que está sendo que é a questão da liderança. Né? Porque hoje o fato da liderança ele muda com muita frequência. Né? O perfil de profissional que chega no mercado de trabalho hoje é muito diferente. Né? E de certa forma eu vejo que o profissional ele imagina que a empresa, que às vezes tem 30, 40, 50 anos, tem que se adaptar a ele, não ele se adaptar à rotina da empresa, né? Mas não adianta reclamar. Né? É assim, a gente tem que chegar no meio termo ali que seja bom para todo mundo, para a gente conseguir equilibrar esse tanto de prato e fazer a roda girar. Né? Então, acho que o maior desafio hoje seria a questão da liderança. Quem lidera bem, quem tem bons processos, vai ter sucesso. Legal. Então, é porque uma empresa é feita de pessoas, né, Lucas? E aí, colocar todo mundo nesse mesmo sonho, que foi o sonho do seu pai lá, da sua mãe há 40 anos atrás, esse é o maior desafio, né, Lucas? Esse é um desafio. Esse é um desafio. Até a sucessão familiar ela é muito desafiadora, né? Quando a gente teve a ideia até de montar o restaurante aqui em Pouso Alegre, né? Porque até então pra gente era impensável montar uma segunda unidade, era sempre aquelas mesmas crenças, né? E o empreendedor também tem essa característica, ele não se prende em muitas crenças que limitam ele. Né? Ele acredita que ele pode, ele acredita que ele consegue, ele acredita que ele vai conquistar. E a gente teve essa primeira barreira. Né? Alguns da diretoria, eu sou sócio de toda a minha família, alguns deles não queriam que a gente montasse aqui, porque a gente não está pronto, a gente ainda não sabe como vai fazer isso, a gente não tem dinheiro, e a gente resolveu dar esse passo e vir para cá. E quando eu vim para montar para cá, na minha cabeça ia ser muito mais fácil do que de fato foi e tem sido. Né? Porque Itajubá e Pouso Alegre são cidades muito próximas, né? Isso aí você pode levar para qualquer região, acredito que a dificuldade vai ser a mesma, mas elas têm características muito distintas. Então, dentro até da arrogância do Lucas, né? Eu nasci dentro de um restaurante, eu sei como funciona um restaurante. O restaurante nosso é um modelo de sucesso na cidade de Itajubá, basta eu pegar ele como se fosse uma franquia e implantar em Pouso Alegre. Estou se enganando. A cidade é diferente, as pessoas são diferentes, os funcionários são diferentes, a concorrência é diferente, a cultura é diferente. Então a gente enfrenta diversas formas, até eu virar uma chave na cabeça, né? E o empreendedor tem que ter isso também. Então a gente está falando de várias características que o empreendedor tem que ter de não se apegar, às vezes, àquilo que ele acredita de forma cega. Né? Às vezes você tem que mudar algumas percepções, se adaptar para conseguir manter a sua empresa. Né? E esse foi um grande desafio, porque o Lucas já tinha, a gente estava falando de sucessão, né? O Lucas nasceu dentro de um restaurante, mas o Lucas não fundou o restaurante. Aqui o Lucas começou um restaurante do zero. Então, todos os desafios da fundação da empresa, que o Lucas até então não tinha experiência, começou a ter aqui. E aquilo para mim foi um baita no aprendizado, mas doeu muito. Né? Se alguém falasse, não, empreender é gostosinho, né? Não, é sangue, suor, boleto. Lucas, então vamos deixar uma mensagem no final, né? O pessoal que está aí nos acompanhando, para quem tem realmente esse sonho, né, de abrir seu próprio negócio. Se você estivesse lá no início, apesar que isso já estava na sua mente, você formou em outro curso, talvez caminharia para outro espaço, mas acabou retornando ao negócio da mãe, mas isso não aconteceria se não tivesse esse sangue empreendedor mesmo, né? Sim. O que você falaria para quem tem aí esse sonho de abrir seu próprio negócio? Olha, a mensagem que eu tenho que dar é que, no final das contas, vale muito a pena, né? O que você precisa colocar na balança é quanto de esforço você está disposto a colocar
nessa nova empreitada, né? Porque não vai ser fácil, você vai ter que se adaptar muitas vezes, você vai ter que se reinventar muitas vezes. E a gente até com empresas novas, né, que a gente abre, a gente tem que se reinventar todos os dias. Ontem a gente estava numa reunião lá no restaurante, olha, a gente vai ter que mudar um monte de coisa aqui dentro, porque do jeito que está o resultado não está legal, né? Então, assim, é ter essa capacidade de mudar sempre, né? Mas no final vale muito a pena. Mas só empreenda se você tiver um propósito para empreender, né? Eu vou empreender só para ficar rico, você não vai dar conta porque vai ficar muito pesado. Legal, Lucas, vamos fazer um merchan, né? Obrigado por trazer o Açaí da Toca, eu sou uma fã, todo dia 5 horas no celular, né? É uma sacada que depois a gente pode conversar, né? Como é que uma coisa você cria outra e né, talvez, às vezes até é isso que você falou, né? A gente não pode se apegar a alguma coisa que sempre deu certo, às vezes menos esforço, né? Mais resultado, como o papai da paçoca, talvez vale a pena pensar, né? Lucas, um pequeno espaço, agradecer imensamente a disponibilidade de tempo, né, para vir fazer essa troca com a gente. Tenho certeza que quem está nos escutando hoje sai com algumas ideias, né? Precisando só atravessar a rua e a Toca está aqui bem próximo onde faz, né? E que vocês tenham muito sucesso no empreendimento de vocês e sejam bem-vindos a Pouso Alegre. Obrigado. Mais um episódio, obrigado pela companhia e aprender um pouco mais aqui sobre o empreendedorismo.